Beleza. Então, começando nosso estudo. De onde nós saímos? Na verdade, a gente fez uma rápida explanação da composição da Bíblia, né? A primeira lição foi sobre a Bíblia, a gente viu como se fosse uma estante com duas divisórias, né, principais, é o Antigo Testamento Novo, e os tipos de literatura que nós temos no Antigo Testamento, né? Pentateuco, históricos, e aqui poesia e profetas, né, maiores e menores. E aí, olhando para isso, a gente viu que, se a gente quisesse entender o Antigo Testamento, a gente pegaria essa via principal aqui, e você entenderia a história do Antigo Testamento, sem necessidade de ler todo o Antigo Testamento. Para entender a história dele, a gente seguiria essa linha aqui, né? De Gênesis, Êxodo, Números, aí já vai para Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Pronto, acabou o Antigo Testamento, né? Claro que daí aí tem o exílio, Esdras e Neemias, e acabou o Antigo Testamento. Aqui os profetas, né, que atuam nesse período aqui, são esses os profetas, e aqui são os outros profetas. Aqui nós temos os livros poéticos ainda, né? Enfim, essa aí é a composição do Antigo Testamento. Iniciando então Gênesis, o nome de Gênesis significa livro dos inícios, princípios, e o que a gente tem? A gente tem então em torno de, essa regra do tempo ela vem acompanhando a gente, né? E isso aqui são suposições, né, gente? Em torno de 7.000 anos antes de Cristo, criação, a gente viu a primeira questão de criação ali e tal. Então, em torno, alguns colocam como 5.000, só que a gente sabe que, quer dizer, historicamente, a gente estudando os artefatos dentro da arqueologia e paleontologia e tudo mais, a gente chega aí em torno de 7.000, 8.000 anos, né? Inclusive, Betel é uma das cidades mais antigas que se tem registro, assim, naquela região. Então ela gira em torno até quase 8.000 anos antes de Cristo. Então é algo bastante antigo, né? Então a gente viu lá sobre Adão, e Adão, a criação de Adão e tudo mais. E algo acontece muito radical no período de Adão, que é o quê? A entrada do pecado. E aí quebra-se todo o propósito de Deus, que era justamente que o homem governasse sobre a terra e subjugasse a terra. Essa palavra terra, a gente vai começar com ela, a gente vai concluir com ela, né? Porque o propósito de Deus é o que? A manutenção da terra. Não fala de outra galáxia, não fala de outro planeta, não será a terra. Então ele manda que o homem subjugue a terra e domine sobre ela. Mas desde que entrou o pecado no mundo, houve a condenação e a terra passou a sofrer a decomposição. E aí nós vemos então esse período aqui pré-patriarcal, história geral. Então a gente não tem uma história de um povo, de um escolhido. A gente tem até Noé, que até é escolhido até certo ponto, mas Deus trabalha de uma forma geral, a história com uma forma geral, assim, né? Mas quando entra o pecado no mundo, Deus já dá uma ponta de esperança, né? E o seu descendente, então, que através de um descendente de Eva, né, Deus estaria restaurando novamente todas as coisas. Agora, o início do mal, e a gente vai ver agora, nessa perspectiva que eu vou apresentar do Antigo Testamento, é como se Deus buscasse se revelar para o mundo. Deus em busca de se manifestar, de se revelar, porque a revelação de Deus a Adão, ela foi interrompida com o pecado. Deus e o ser humano se afastaram. Na verdade, o ser humano se afastou, né? Então essa separação, o ser humano já não teria mais acesso a Deus. E agora então Deus vai fazer N coisas durante a história do Antigo Testamento e Novo para se manifestar ao mundo novamente. Enfim, continuando, a gente viu aí então um pouquinho sobre a criação, sobre Noé, a arca dele, as dimensões e tudo mais, está lá na apostila. Então nós entramos num novo período patriarcal, que é dos patriarcas, os pais da fé. Agora inicia-se uma nova fase, a partir de Gênesis capítulo 12, né, até o capítulo 11 vai falar sobre essa história geral. Agora no capítulo 12 começa-se então com uma história específica. Deus escolhe um homem. E Deus decide se revelar a esse homem.
E nós temos essa escolha, essa eleição, em Gênesis 12, versículos 2 e 3. Mas ali já existe uma promessa muito importante, que vai delinear novamente todo o Antigo Testamento. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Significa, os olhos de Deus eles estavam focados só em Abraão, ou os olhos de Deus estavam focados na terra? Na terra. A gente acha que Abraão foi escolhido porque ele era o pai da fé, porque não. Deus quer usar Abraão como canal de bênção para a terra. Os olhos de Deus estão na terra, mas ele não vai conseguir se revelar de uma forma geral para toda a terra. Então ele escolhe um homem, através deste qual ele vai fazer toda uma estratégia para alcançar a terra, usando o ser humano. Essa mesma aliança ela é renovada para Isaac, para Jacó, para José. É a mesma aliança, né? A alcançar a terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então essa aliança ela vai perpetuando aqui para a descendência. A gente tem aqui um mapinha também, só para a gente ver, conhecer de onde saiu. Tem um lápis ali em cima, se podia me dar aquele lápis. De onde Abraão saiu e até onde foi. Então, pai Terá, pai de Abraão, saiu de Ur, dos caldeus, vieram até Arã. Em Arã, então, Terá morre e Abraão, então, segue a jornada até a terra que Deus iria mostrar que seria aqui nessa região de Canaã. Ele ainda vai até o Egito num período de fome, volta novamente e se estabelece por aqui. Aí nós temos a viagem de Isaac. Isaac ele fica mais nessa região. Nós temos depois a viagem de Jacó. Jacó primeiramente fugindo do irmão dele Esaú, né? A gente estudou essa história lá. Fugindo de Esaú porque ele tinha roubado o direito de primogenitura, né? Acaba indo para Arã. Lá ele conhece a esposa dele e aí ele retorna então para essa região de Canaã. Sendo que também no período de fome e tudo mais, a gente sabe que os filhos de Jacó, um deles, José, a gente já vai entrando no período de José, ele é vendido para o Egito. Aqui nós temos o Egito, então o José sendo vendido para o Egito, ele se estabelece ali, auxilia o faraó a conseguir, por uma estratégia, né, de Deus até, preservar toda a nação e quase que todo o povo antigo, né, com colheitas e tudo mais, um período de seca muito grande. E Jacó então desce com seus outros filhos e se estabelece no Egito, onde então se multiplicam. Essa semana ainda no ITBC a gente estava estudando sobre isso, e a gente sabe, e é estudo histórico na verdade, aonde existe muito alimento, ali há um crescimento populacional muito grande, muito rápido. Onde há ausência de alimento, o crescimento demográfico é mais lento. Então também essa é uma razão do povo judeu o povo hebreu por enquanto, ter se multiplicado tanto no Egito, porque ali ainda havia bastante alimentação até nos tempos posteriores, né, por causa do Egito, por causa do Nilo, principalmente, né, a agricultura no Nilo era muito rica. Inclusive quando eles saem do Egito, a gente viu lá que alguns povos falavam, né, nossa, como a gente tem saudade dos pepinos, dos melões, das cebolas, dos peixes e tal. Eles estão lá saudosos da comida do Egito, porque então lá havia uma certa abundância, havia uma certa fartura de alimento. Continuando então, vamos entrar num novo período aqui, que é êxodo e conquista, né? Da escravidão à conquista. Eles então, esses 12 filhos de Jacó, agora Israel, né? Houve ali uma transformação de nome de Jacó para Israel também, quando está voltando do exílio dele lá para Arã. Antes de encontrar com o irmão dele, Esaú, ele teve uma transformação no nome dele, né? E para poder se encontrar com o irmão. Enfim, eles vão para o Egito e lá mudam os tempos, mudam o faraó. O faraó vem lá, um novo faraó que não conhece a história de José, nem a descendência dele,
e todos os hebreus se tornam escravos e começam então a trabalhar numa servidão muito grande, muito forte. Quando Deus então levanta um homem, Moisés, salva ele da morte, literalmente, para levar o povo dele para a terra prometida, porque havia aquela promessa para Abraão de que eles herdariam a terra. E essa promessa não tinha sido cumprida. Então, Deus levanta Moisés para levar este povo escravo, um povo escravo, para uma terra prometida, certo? Agora, aqui nós temos a revelação máxima de Deus no Antigo Testamento. Se nós temos a revelação máxima de Deus no nosso tempo através da vida de Jesus, nós temos aqui a revelação máxima de Deus no Antigo Testamento, através de Moisés e principalmente no Monte Sinai, quando eles recebem as tábuas da lei. O percurso que eles percorreriam do Egito até Israel deveria demorar talvez 4, 5 meses, talvez, seria o trajeto, né? Claro que naquela imensidão de pessoas, mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, sendo que eles saíram com animais e tudo mais, digamos 8, 9 meses, né, de travessia, mas eles permaneceram pelo menos 2 anos parados no Monte Sinai, recebendo as leis, porque eles eram um povo escravo. E o que tem um povo escravo? A escravidão limita o nosso entendimento. E Deus queria fazer uma obra nesse povo, Ele queria que este povo o representasse para o restante do mundo. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, o mandamento de Deus para este povo. Tá? Êxodo 19, versículos 5 e 6. Sempre com aquela vista, né, de buscar se revelar para o mundo. Nós temos aí o Decálogo, também no capítulo 20 de Êxodo. No capítulo 19, ele vai falar assim: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ele diz o seguinte: agora, se diligentemente ouvirdes minha voz e guardardes a minha aliança. Ele coloca uma cláusula aqui, né? É um contrato tem uma cláusula, e a cláusula diz o seguinte: se você ouvir e se você obedecer, então você vai ser o meu povo único sobre a face da terra, e contigo, né? Continuando, ele diz: sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Versículo 6. Vós me sereis reino sacerdotal. O que é um reino sacerdotal e nação santa? Nação santa é chamado para fora, santo significa separado, separado no sentido de puro. Um povo puro, um povo santo. Por quê? Porque Deus é santo. Então Ele queria que um povo santo representasse o seu Deus santo. Esse era o propósito de Deus: alcançar a terra, e que as outras nações de todo o mundo olhassem para Israel e vissem um povo santo e soubessem que este povo santo, ele obedece e segue um Deus que tem leis, mandamentos santos. E assim ele ia se manifestar para o resto do mundo. Então ele chama esse povo sacerdotal. O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que une o povo a Deus. O trabalho sacerdotal justamente é isso, é trazer a revelação de Deus para o povo e ligar o povo a Deus, certo? O sacerdote faz essa ideia, esse trabalho. E o povo todo seria um povo sacerdotal, significa um povo de sacerdotes, assim que todos os povos olhando para Israel vissem o quê? A imagem de Deus, né? Seria a ligação, o elo de ligação de Deus com a terra. Muito bem, aí passa pelo processo do deserto, recebe as leis, já existe uma rebeldia lá, a gente viu isso, né? Já fazem um bezerro de ouro, enfim, né? Mas Deus ainda assim, com muita graça, muita misericórdia, vai avante
Chega em Josué, Josué faz a tomada da terra então e distribui as tribos. Nós temos aqui um pequeno mapa, não dá para ver muito bem, mas a trajetória que eles fazem, eles saem daqui, vêm aqui para o sul. Aqui no sul, na Península do Sinai, aqui no sul existe o Monte Sinai, ficaram 2 anos aqui, quando então pegaram, vieram aqui para o norte e não entraram na terra. Deveriam ter entrado, não entraram, tiveram medo. Voltaram novamente, ficaram perambulando aqui nesse deserto durante 40 anos, até que aquela geração morresse, e então sim, poderiam entrar na terra. Uma ideia só, né? Não haveria necessidade de ficar 40 anos no deserto, né? Passar pelo deserto, eles teriam que passar de um jeito ou de outro. Agora, morrer no deserto foi decisão deles, né? Então também é uma lição para a gente, né? Passar pelo deserto a gente vai ter que passar de um jeito ou de outro. Agora, morrer dentro dele é opção nossa, né? Então, pela obediência. Novamente, questão da obediência. Eles não obedeceram na entrada da terra. Por isso, não entraram. Então, desde o início, Deus pede o quê? Se diligentemente ouvirdes as minhas palavras, né, e obedecerem à lei. A obediência que Deus queria. Continuando então, com Josué entrando, eles fazem a divisão da terra, certo? A divisão das tribos. Judá, reino do sul aqui, né? Com as outras tribos. Algumas tribos ficaram aqui na Transjordânia, ficaram do lado de cá, gostaram da terra, ficaram ali. E, enfim, né? Essa é mais ou menos a distribuição da terra. Sendo que Josué não tomou a terra toda, certo? Ele distribuiu as terras, mas cada tribo agora era responsável. Os grandes reinos aqui, eles tinham sido derrotados. Ficaram os menores. Então, cada tribo aqui ficou responsável em conquistar o seu território e tirar os deuses, praticamente os deuses, né? Os povos que adoravam aqueles deuses, né? De toda essa região aqui. Mas aí era trabalho de cada um. Josué fez a parte dele. E aí nós entramos num novo período aqui em cima, né? De início, que é o período pré-patriarcal, período patriarcal, Êxodo e conquista, e nós chegamos aqui no período de juízes, tá? Foram destacados vários, nós temos aí na Bíblia vários juízes, né, que eu coloquei somente 4, Débora, Gideão, Sansão e Samuel. E o que eu coloquei aqui como um lembrete só? Deus estabelece um local referencial para se manifestar ao mundo conhecido na época. Geograficamente, se a gente for observar, Israel, ele fica... Vamos chegar. Israel, ele fica numa posição muito estratégica. Por quê? Israel fica numa posição muito estratégica. Havia dois grandes centros políticos naquela época. Havia o Egito, aqui ao sul, e bem aqui ao norte, não aparece, mas bem aqui ao norte fica a Mesopotâmia, certo? Fica lá o rio Tigres e Eufrates, e aqui ao sul o rio Nilo e o Egito. Esses dois polos eram os dois polos econômicos fortes, eles geralmente dominavam essa região, geralmente ou um ou outro acabava dominando. As rotas de comércio, todas elas passavam por aqui. Então esse territóriozinho aqui, ele era um território muito chave. Se Deus queria se revelar para o mundo antigo, a melhor estratégia é pegar um ponto específico, um ponto relevante para se manifestar, que era justamente esse território aqui. Assim, todas as outras culturas, porque nos outros povos, eles, aqui do norte, eles tinham uma relação comercial aqui com a Mesopotâmia. Os povos da África tinham mais comércio aqui com o Egito. Mas aqui havia uma rota de comércio entre o Egito e a Mesopotâmia. Significa que tudo passava aqui por esse... Então, todo mundo antigo poderia ser alcançado através da manifestação de Deus nesse pequeno território aqui, né? Depois os fenícios iam para a Europa, né? Os fenícios iam para a Europa, as navegações fenícias, né? Continuando então, período de juízes. Foi um período bastante obscuro da religiosidade, né? Em primeiro lugar, a gente tem lá o ciclo de juízes, que a gente estudou um pouquinho. O que era esse ciclo? Deus tinha um mandamento, Deus dava uma ordem, o povo pecava porque não obedecia,
desobedecia essa ordem, Deus então levantava uma opressão, um opressor, alguém que invadisse o território, tomasse o território, as colheitas, alguma coisa assim. Castigo. Aí o povo clamava por libertação, o povo clamava para que houvesse alguma intervenção divina. Deus então levantava um juiz, certo? A gente viu lá alguns, né? Gideão, Débora e tal. E aí acontecia a libertação, e então vinha o pecado novamente. E esse ciclo ele se repete 7 vezes no período de Juízes, né? 7 vezes esse ciclo ele vai se repetindo. É um período bastante obscuro, tá? A religiosidade vai lá embaixo, a lei ela é esquecida, Josué ele repete a lei, eles recebem a lei com Moisés, Josué repete a lei 2 vezes, mas não teve ninguém no período de Juízes que desse continuidade a esse trabalho. O povo se afastou e a palavra de Deus diz que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Significa anarquia geral, né? Anarquia é ausência de governo. É simplesmente cada um fazia o que queria, né? Aí nós entramos num novo período depois disso. O último dos juízes que a gente tinha lá era Samuel. Samuel era um homem temente a Deus. A gente vê a situação religiosa no período antecessor, que antecede a Samuel, onde Eli é sacerdote e os 2 filhos dele, Ofni e Finéias, são Eli é sumo sacerdote e os filhos são sacerdotes. E a situação no templo e a coisa era bem difícil naquele período, né? Samuel então restaura bastante das coisas e ele é o primeiro a ungir Saul rei. O rei, então, o primeiro monarca que nós temos nessa região. Entra então a monarquia, né? O Reino Unido. E a grandeza de Israel. Então veio um período de expansão muito grande em Israel e a tomada da terra. Davi ainda derrota alguns inimigos, ele que coloca a base em Jerusalém, e aquela cidade de Jerusalém ela nem tinha sido tomada, né? Foi ele que tomou Jerusalém. Então haviam vários inimigos ainda morando dentro do território, eles não tinham tomado o território ainda, mesmo que tivesse passado todo o período de Juízes. Então, Saul, o primeiro monarca, sendo não aceito por Deus, né? Não é que não foi aceito por Deus, mas desobediência de novo. Saul então Deus tira o Saul, coloca então Davi, homem segundo o coração dele, e depois Salomão. Coloquei aqui, povo de Deus como um reino com poder e autoridade. Aqui é um período onde Deus está trabalhando nesse período todo, né? Parece que Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando. Mesmo no período de Juízes, Deus está lá, trabalhando de uma forma indireta. Agora, Deus levanta um reino. Israel se torna um reino, um governo. E todo governo tem poder. E então Deus levanta e começa a mostrar o poder e a grandiosidade de um reino onde ele abençoa e onde se obedece à vontade dele. Davi foi um homem extremamente obediente a Deus, por isso que o território dele cresceu bastante. Aqui nós temos o governo de Saul, governo de Davi e depois de Salomão, vai até a Mesopotâmia, né? Esse aqui já é o rio Eufrates aqui. Esse aqui já é o rio Eufrates e aqui embaixo já ficou o Egito. Então, aquela região eles dominaram basicamente do Tigre do Eufrates até quase o Egito. Foi o período de maior expansão, né, e a maior riqueza de Israel foi justamente nesse período, de Davi e Foi justamente nesse período que foi construído uma obra-prima, né, ali do templo de Deus. Salomão construiu, toda ela revestida em ouro por dentro, bronze, ouro, enfim, coisa extraordinária. Onde Deus então mostra, né, um pouco do poder, pensando assim num reino, num povo, num reino e um poder. São esses os princípios. A gente tem que entender que Deus está se manifestando de uma forma bem lenta com o propósito de alcançar as nações, sempre com o propósito de se manifestar para o mundo. A gente viu lá, primeiro ele escolhe um homem, Abraão. Para Abraão, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Até então, não se tinha um conhecimento de um Deus amoroso, um Deus que faz aliança, um Deus que se importa. Geralmente, as pessoas daquela época criam em deuses que estavam irados, né? Sempre deuses estavam irados, então tinha que aplacar a ira deles. Abraão, por sua vez, conhece um Deus que Deus de paz, um Deus que supre, um Deus que, ao invés de exigir, ele dá o sacrifício, né? Porque ele pediu o sacrifício do filho, coisa que a gente nunca vai ver Deus pedindo um sacrifício humano, né? Até vai contra os princípios, né? Mas naquela época não era tão fora assim, né? Havia várias divindades que pediam o sacrifício humano. E Abraão estava pronto a, inclusive, dar o sacrifício humano do próprio filho, quando Deus diz, não, pode achar que eu dou o sacrifício. Gente, para aquela época isso é ridículo, porque quem dá sacrifício são os seres humanos. Nós é que sacrificamos. Deus nunca dá o sacrifício em nosso lugar. E aí quebra-se um conceito naquela época extraordinário. Porque sempre eram os humanos que sacrificavam a Deus. Nunca Deus dava o seu próprio sacrifício para ele. Então começa a quebrar várias coisas e ele se mostra um Deus que faz aliança, um Deus que faz acordo. E para que esse acordo possa ser feito, ele mesmo dá os subsídios para que esse acordo pudesse ser cumprido. Claro que ele pede obediência, né? Obediência sempre. E esse acordo ele não é apenas para aquela pessoa, mas sim para a sua posteridade, certo? Então esse acordo ele vai acompanhando essa família até chegar então numa monarquia agora com Davi, e em Davi Deus fala, olha, eu vou fazer um reino, da tua descendência eu vou levantar um rei, um governo eterno. Novamente um novo conceito agora, que até então era, né, levantar agora um governante eterno, da descendência de Davi. Muito bem. Aí nós entramos num reino dividido, onde a desobediência, né, Salomão, filho de Davi, aqui, Salomão, filho de Davi, ele desobedece, ele obedece até certo ponto, mas dali a pouco ele já desobedece e acaba se desviando do propósito de Deus e começa a adorar outras divindades. Chegamos então no reino dividido, por causa disso, divide-se o reino de Israel. Rei do norte se torna Jeroboão, reino do sul Roboão, esse aqui é filho de Davi, filho de Salomão, então é Davi, Salomão, Roboão. Judá é o nome do reino do sul, enquanto do norte é Israel, e a capital de Judá é Jerusalém, certo? Só para a gente ver como é que fica aí o território, então, fica dividido aqui, Judá, claro que vai englobar aqui as outras tribos do sul, Simeão, e parte de... tem Simeão e uma outra tribuzinha aqui, não lembro mais. Mas aqui ao norte fica então Israel, inclusive essa parte da Transjordânia aqui também fica para Israel. Aí nós começamos a falar dos cativeiros. O reino do norte, Jeroboão e Israel, né, ele é cativeiro assírio. Também se desviam, acabam desobedecendo a Deus, não são tementes a Deus, desobedecem às leis de Deus, e Deus levanta a Síria para levar Israel, o reino do norte, para o exílio. Enquanto que o reino do sul também desobedece, então Deus levanta a Babilônia para disciplinar o reino do sul. A gente tem aqui o laranja, que é o Império Assírio, esse aqui seria o Império Assírio, depois o Império Babilônico, que ele vai englobar o Império Assírio e aumentar ainda mais a dominação. Aqui fica Jerusalém, reino do norte e reino do sul. A Assíria leva o reino do norte para essa região aqui, e o reino do sul, Jerusalém, também é levado para essa região mais ao sul aqui, se não me engano, a Mesopotâmia, não sei se tem aqui, Nínive, não, tem Ur dos Caldeus, está aqui, mas é uma outra cidade, agora não está lá. Enfim, Império do Reino do Norte e Reino do Sul levados para o exílio. Aqui a gente tem um pouquinho a sucessão, né, de reis do Norte e reis do Sul. Alguns do Sul foram tementes a Deus, ao todo são 8.
dos 20, dos 19 do Reino do Norte, nenhum foi temente a Deus. Então, desviaram as pessoas. Reino do Norte não temos sequência, né? Chega aqui a Reino Unido, se divide Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte não temos mais notícias, né? Ele é espalhado pelo mundo antigo. E o Reino do Sul, ele vai ter aqui um retorno para o território novamente. Chegamos então aqui no período do reino do exílio, né? E quando eles voltam, o período de exílio do Reino do Sul, Judá, é por 70 anos. A gente pensa novamente, poxa, que desgraça que aconteceu. Israel estava tão bem unificado, né, aqui em casa, tudo certinho, desobedeceram, Deus levou eles para as nações. Não, estratégia de Deus também. Porque quando ele levou os filhos dele, ele queria que os filhos dele fossem o quê? Luz para as nações. Quando ele leva, ele começa a espalhar. E com ele, todo o quê? Os princípios de Deus. A lei de Deus. Então, há o quê? Uma expansão do judaísmo até então não conhecida anteriormente. Então, alguns começam a retornar. Esdras volta então para a reconstrução do templo, primeiro retorno, Zorobabel e Esdras, né? A gente viu a história de Esther, isso lá no exílio ainda, como esposa, né? Rainha. E Neemias volta para reconstruir os muros de Jerusalém. A gente já está chegando ali no finalzinho do Antigo Testamento, até onde nós temos os escritos. Reconstruindo agora a capital, a religiosidade, volta novamente o sacrifício no templo. Neemias e Esdras refazem, né, a questão do sacrifício e tudo mais. Quando a gente vai entrar então no período interbíblico, agora sim que a gente vem para aquilo que a gente não viu até agora, né? O período interbíblico. O que é esse período interbíblico? É esse período onde nós não temos nenhum escrito inspirado por Deus. Significa não tem nenhum profeta que vai falar em nome de Deus, não tem nenhum rei, né, que vai ter uma direção clara de Deus para fazer alguma coisa. É um período de silêncio. Houveram outros períodos de silêncio na história de Israel? Uhum. Houveram, né? E não sei se é coincidência ou não, né, mas 400 anos que Israel, ou os hebreus, ficaram escravos no Egito. Período de silêncio, parece que Deus não está fazendo nada, parece que existe ali uma pausa na escrita e tudo mais. E mais não, Deus está agindo, a gente sabe. Nesse período, existem algumas coisas que vão acontecer. Revolta dos Macabeus. É um período onde, então, na Bíblia Católica, nós temos lá os Macabeus, primeira e segunda carta de Macabeus. São homens, são judeus, filhos, inclusive, de um sacerdote, né? Eles vão trabalhar a libertação, porque ali existe o governo grego e esse aqui é o Império Grego, né? A expansão do Império Grego. Eles começam aqui na Grécia e eles invadem, então, território adentro, pegando a Pérsia, os Medo-Persas. O período justamente do retorno de Esdras e Neemias é o período do Medo-Persa. Vem o Império Assírio, Babilônico, depois o Medo-Persa. E os persas então permitem que o povo judeu volte para a terra deles. Depois do período do Medo-Persa vem os gregos. E eles tomam toda essa região aqui, até o norte do Egito aqui. E eles permitem o retorno à Grécia, na verdade, é o período interbíblico. E essa expansão grega, ela começa a fazer uma coisa muito importante, que o Império Romano vai aproveitar do Império Grego, que é a helenização. O que é a helenização? É a cultura grega sendo espalhada por todo mundo conhecido da época, né? Então falava-se grego em toda essa região onde o Império Grego foi espalhado, ali também falava-se a língua grega. E os Macabeus justamente são um povo que nesse período se levanta contra a dominação grega
principalmente Alexandre Grande, não. Já no período, quando divide o Império Grego em 4, divide-se o Império Grego em 4, Alexandre o Grande, ele, depois da morte dele, divide o Império dele em 4 períodos, 4 localidades, e 2 vão brigar justamente por aquele território, né? Que são os Seleucidas e os... Bom, 2 grupos diferentes que vão batalhar por aquele território. E os Macabeus, então, lutam para a independência do Estado judeu. Conseguem a libertação, fica um período independente, que não precisavam estar debaixo dos mandos dessa estrutura, mas depois vem o Império Romano e acaba tomando o território judeu. Propagação do judaísmo. Nesse período de 400 anos existe uma expansão muito grande do judaísmo. Como os judeus haviam sido espalhados por todo o mundo antigo, eles começam então a transitar em todo esse território. Aprendem a língua grega, certo? Então o grego, os hebreus, os judeus, eles aprendem o grego e eles começam a transitar. Voltam para Jerusalém e eles fazem essa rota no mundo antigo. A paz romana. No Império Romano, a gente tem um período chamado de a paz romana. Não é que havia tanta paz e alegria assim, mas é um certo período de ausências de guerras, de conflitos. Porque até então a gente viu, sobe a Síria, aí vem a Babilônia, daí vem os persas, aí vem os gregos, e aí vem os romanos. Em curta faixa de tempo, vamos pegar aí 500 anos, em 500 anos muda-se rapidamente os poderes e os governos e tudo mais. E nesse período da paz romana, então consegue-se estabilizar todo aquele mundo antigo por bastante tempo. Então havia assim um enfraquecimento desses outros reinos, esses outros poderes, onde houve então a expansão do Império Romano. Surgimento das sinagogas, muito importante isso, porque Paulo vai se aproveitar muito disso aqui. Aonde os judeus foram, eles criaram casas de adoração. E essas casas de oração eram casas onde eles tinham os rolos dos manuscritos do Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas, os salmos, eles cantavam os salmos. E a prática deles nessas sinagogas era parecido como se fosse quase um culto que nós temos nas nossas igrejas hoje. Então havia salmos, havia ensino, havia as orações, e isso fez com que o mundo antigo fosse pré-evangelizado, certo? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso aqui logo a seguir. Então, fora o surgimento das sinagogas, houve também o helenismo. O helenismo é a divulgação da cultura grega por todo o império, primeiramente o Império Grego, depois o Império Romano adquiriu essa cultura do Império Grego e permaneceu com a língua grega, certo? Então a língua oficial do Império Romano era o grego, certo? E isso facilitou muito a comunicação do Evangelho. Também quando Paulo ia nas mais diversas regiões, então você podendo falar o grego, você tinha a porta aberta em diversos locais. Fora o helenismo, tem a distribuição dos escritos. Isso é outra coisa muito importante, porque onde havia uma sinagoga, ali haviam os escritos bíblicos do Antigo Testamento, lógico. Porque aí haviam os profetas, havia a lei de Moisés. Então, aonde Paulo iria ir, visitando as sinagogas, ali havia também os escritos bíblicos. Assim que ele teria acesso a esses rolos, aonde fosse, ele teria acesso à própria palavra. E essas pessoas pré-evangelizadas já, que quando Paulo iria falar alguma coisa sobre um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, quando Paulo falaria sobre um Messias que haveria de vir, ele teria todo o suporte desses escritos que estavam nas sinagogas, e também foi nesse período que nós vamos chegar nesse próximo ponto, aqui um pouco mais abaixo eu vou adiantando ele, é feita a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução dos rolos escritos do hebraico para o grego.
porque o Antigo Testamento inicialmente não foi escrito no hebraico, e foi feita então a tradução do hebraico para o grego. E isso ajudou também, então, onde havia a língua grega, como a gente viu sobre o helenismo, ali havia também então as escritas agora adaptadas para a língua grega, que ajudou muito a difusão do conhecimento judaico, não somente judaico, né, mas depois com a pregação do Evangelho havia ali a tradução já do próprio Antigo Testamento para a língua grega, que era falada em todo o Império Romano. As estradas romanas, eles foram exímios construtores, não somente de estradas, mas de diversos outros projetos arquitetônicos que eles empreitaram. Mas as estradas foram muito importantes para a comunicação das diversas províncias romanas, e inclusive isso faz com que o deslocamento se tornasse muito ágil, e isso também ajudou na proclamação do Evangelho. Então eles poderiam circular por todo o Império Romano. Se você tinha cidadania romana, você poderia circular pelas ruas que ligavam, seja o Oriente até com a Europa, de uma forma muito livre, e isso ajudou também preparando assim a vinda do Messias, preparando a vinda de Jesus. Depois, quando Jesus prega o Evangelho, passa a bola para os discípulos vão caminhando, vão disseminando essa nova religião. Isso também foi uma estratégia, eu vejo assim, como se Deus preparasse todo o ambiente para que quando Jesus nascesse, fosse realmente um nascimento que coroasse, né, toda a história e centralizasse ela em Cristo Jesus. E o último ponto, surgimento de grupos religiosos e políticos em Israel. Este ponto aqui, então, é nesse período de 400 anos, onde nós não temos nenhum registro oficial vindo da parte de Deus, como profecia, o ensino, enfim, surgem os diferentes grupos dentro da religião, tanto da religião judaica, quanto também da sociedade judaica, né? Aí surgem os fariseus, os saduceus, enfim, outros grupos, tanto políticos quanto religiosos, né? Que depois vão até acabar sendo aí um grande desafio para Jesus, né? Estar respondendo as questões, porque eles tinham essa incumbência, né, de verificar a legitimidade dos profetas, legitimidade até mesmo da vinda do próprio Messias. Então ele teria que cumprir certos quesitos, né, da própria lei, da próprio escrito profético, que eles então estavam incumbidos de verificar se realmente seria ou não, Jesus seria o Messias ou não. Por isso eles sempre estão indagando Jesus, verificando ali se ele então teria os pré-requisitos para ser ali o Messias vindo da parte de Deus. Então, todos esses movimentos, esses pontos, a gente pode perceber o seguinte: Deus não tinha nenhum escrito oficial naquela época, mas Deus estava agindo, Deus estava operando, levantando um reino, levantando outro reino, derrubando um reino, levantando outro, por aí vai, para preparar a vinda do Senhor Jesus, para que quando ele viesse, já houvesse um ambiente propício para a pregação do Evangelho, que depois acabou ocorrendo. A gente só pode apontar aqui novamente, né? Então, o Império Grego, que nesse período então toma as rédeas da frente aí, invadindo todo o interior aí, até a parte do Egito e Europa. Aqui o Império Romano, então, do Império Grego eles se concentram nessa região para cá, que é o slide anterior. Agora a gente vê o Império Romano vindo toda essa região, desde o norte da África, Egito, Israel, né, toda essa região judaica aqui, pegando o Oriente até a Europa aqui, a Itália, né, a Europa, e até iniciando ali até a chegada na Grã-Bretanha, seria ali na Inglaterra hoje em dia. Aqui esse slide mostra a centralidade de Jesus, e com esse eu gostaria de estar concluindo o nosso estudo. A gente vê todo o nosso estudo ele focando, concluindo em Jesus Cristo. E depois de Jesus, o Evangelho novamente vai abrir, vai ser difundido. O chamado de Abraão, que a gente tem aqui no início dos nossos estudos,
foi aonde Abraão disse, né? Levanta, sai da tua terra para a terra que eu vou te mostrar, te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa ela vai caminhando por todo o Antigo Testamento, até concluir na vinda de Jesus, né, que é o descendente, né, da linhagem de Abraão, e a partir dele, então, Jesus mesmo, ele então fala em Atos 1:8, né, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não é em vão que se usa essa terminologia, não é em vão que a palavra de Deus ela é tão perfeita e ela nos mostra como o Evangelho chegou até os nossos dias, cumprindo a promessa desde Abraão até Cristo Jesus, e hoje em dia ele está à nossa disposição. É esse chamado de Deus desde o Antigo Testamento, que é o mesmo Deus, um Deus de amor, um Deus que se importa, um Deus que vai atrás da criação dele para alcançar a terra. Desde o princípio, os olhos de Deus estavam fitos na terra, não somente no indivíduo, não somente fitos em um povo, mas sim ele busca a redenção da terra. E eu vejo assim, você e nós podemos fazer parte desse chamado, nós fazemos parte desse chamado, e hoje em dia a bola está nas nossas mãos. É como se fosse aquela corrida de bastão, onde um vai passando o bastão para o outro, e hoje em dia, nos nossos dias, o bastão está nas nossas mãos, e depende de nós sermos bem-sucedidos nessa corrida, para que o propósito de Deus seja alcançado, e as nações sejam alcançadas, da forma como Cristo morreu, para que essa bênção fosse alcançada para nós, que não somos linhagem judaica, né? Até nós fomos alcançados por esse Evangelho, e Ele busca então agora proclamar esse Evangelho até as nações. Deus os abençoe, que esse curso tenha sido uma bênção para a sua vida, despertando você talvez para um conhecimento maior da palavra. Tem muitas outras coisas interessantes para a gente verificar do Antigo Testamento, mas creio que é algo que possa nos levar a buscar mais e mais, e não somente reter para nós, mas sim saber que esse bastão está posto na nossa mão. É a nossa responsabilidade agora de passá-lo ao mundo que está ao nosso redor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde na sua missão. Amém.